Olá pessoal, estamos aqui para resolver a prova do INSPER de 2010. Foi uma prova extensa, o nível foi de médio para alto, tiveram algumas questões básicas e objetivas, porém a grande maioria foram questões extensas e com muito cálculo. Isso daí comprometeu um pouco o tempo de resolução da prova. Vamos começar pela questão número 27. Eu vou fazer comentário de algumas questões. As questões de lógica estão disponíveis no site. O professor Batata vai fazer alguns comentários sobre algumas delas, mas toda a resolução detalhada encontra-se no nosso site. Questão 27. A questão número 27, bastava montar uma inequaçãozinha do primeiro grau, fazendo o número total de votos X e fazendo a diferença dos votos válidos, impondo que isso dava maior que 50%, resolvendo a inequação alternativa E. Questão número 28. A questão número 28 é uma questão de geometria espacial. Ele dava duas pirâmides, dava a razão entre as bases, uma era o dobro da outra, como tinha o mesmo volume, nós conseguimos tirar aqui o volume, a altura, uma era o dobro da outra, como você percebe na figura que está sendo exposta. Pela figura, se você notar fazendo, ele queria a distância entre os vértices das pirâmides. Aí tem um triângulo retângulo, esse triângulo retângulo, fazendo a montagem, é o famoso triângulo 5, 12, 13. Questão alternativa, né? Alternativa C, 130 metros a distância então. Questão número 29. A questão número 29 é uma questão de geometria analítica. Se você montar a figura, como você está vendo aí, é um triângulo equilátero, aí tranquilo, você consegue achar o raio da circunferência circunscrita, que é o que ele pede a equação. O centro dela é 1/3 da altura, e o raio da circunferência é 2/3 da altura. Daí sai a equação alternativa A. A questão número 30, ainda com relação a essa questão. Ele pedia a equação de uma reta passando pelo ponto 0,2 e ele pediu o coeficiente angular dela. Bom, qual a ideia? Achar a equação da reta ABC, achar a equação genérica de uma reta passando pelo ponto 0,2, fazer a intersecção e supor que esse ponto pertence ao lado BC. Aí, para tirar o coeficiente angular, é só fazer a tangente do ângulo. Alternativa E. Essa questão, a número 30, foi a mais trabalhosa da prova. Questões 31 e 32. A questão número 31 é uma questão de probabilidade. Ele fala de um percentual de eleitores e ele quer que, foram entrevistados 10 eleitores, ele quer que verifique a probabilidade de dar o mesmo valor. Desses 10 eleitores, 20% significa 2 eleitores. Então, 2 eleitores votam no candidato Z e 8 não. Então, isso corresponde a 0,2 ao quadrado, que é 20%, 0,2 ao quadrado, e 0,8 à oitava. Aí, dentre esses 2 eleitores, você faz uma combinação deles, tomados 2 a 2, que dá 45. Alternativa C. A questão número 32 é decorrência da 31, é uma questão de lógica que vai ser comentada pelo professor Batata. Questões 33 e 34. Questão 33, veja a figura que foi dada. Pela figura dada, aí nessa figura você tem 90 pentágonos e 45 losangos. Você pode fazer um critério de contagem aí, do jeito que você achar melhor, tá? Mas são 90 pentágonos e 45 losangos. Então a razão entre a área clara e a área escura vai dar 2R. Alternativa B. A questão número 34, ele dá o perímetro de cada um dos pentágonos. Então o lado de cada um deles é 1. Bom, para achar a área do pentágono, de cada um desses pentágonos, qual a ideia? Ao invés de você achar a área do pentágono, você vai usar que a área do pentágono é R vezes a área do losango.
Bom, aí a calcular a área do losango. O ângulo obtuso do losango é 144 graus. Daí você usa meio abseno, seno de 144 é 2 vezes seno de 72, cosseno de 72, sai a resposta. Alternativa A. Questão número 35. A questão número 35, questão de logaritmo, 35 e 36, né, na verdade. A questão número 35, você tem aí alguns gráficos e quer saber qual deles corresponde ao gráfico de logaritmo. Bom, você tem duas alternativas, ou é a D ou é a C. Pela letra D, você vai perceber que o R0 é a raiz dessa função que foi dada. Quer dizer, quando você colocar R0, vai dar zero. É a raiz, alternativa D. A questão 36 é a questão de propriedade. Se você montar, vai fazer log da diferença, sai a resposta, você vai tirar aqui R1 sobre R2 é raiz quadrada de 10, quer dizer, 10 elevado a meio. A raiz quadrada de 10 é aproximadamente 3,2. Alternativa B. Questão 37. A questão 37 é sobre uma função de segundo grau. Então, qual a ideia? Ele dá uma condição, f de x igual a f de 1 menos x. Escreva uma equação genérica de segundo grau, f de x, ax quadrado mais bx mais c. E use a informação que f de x igual a f de 1 menos x. Igualando, fazendo identidade polinomial, você consegue determinar a função. Aí é só tirar o x do vértice, que é igual a menos b sobre 2a, alternativa B. Questão 38. Pela montagem da figura que você está vendo na resolução, observe que você, ao traçar uma paralela às duas retas que foram dadas, passando pelo vértice A, você tem ângulos alfa alterno e interno, tanto em cima como embaixo. Aí, para achar a área do triângulo pedido, você faz meio abseno em cada um. Usa que seno é cateto oposto sobre hipotenusa e cosseno é seno também cateto oposto sobre hipotenusa, você tira direto a área da figura pedida. Alternativa E. Questão 39. A questão 39 ele dá uma sequência de logaritmos. Nessa sequência de logaritmos, você tem log de 1, log de meio, log de 1/3, log de 1/4. Para que dê número inteiro, você tem que ter o denominador múltiplo de 2. Quer dizer, 2 elevado a menos 1, 2 a menos 2, etc. Até 2011, a potência de base 2, a última é 2/10, que é 1024. Então, a contagem é de 0 até 10. Portanto, são 11 números inteiros. Questão número 40, uma questão de multiplicação de matrizes. Ele dá uma matriz 2 por n e pede a multiplicação pela transposta, que é n por 2. Quando você faz a multiplicação das duas matrizes, aparecem no elemento da primeira linha e primeira coluna essa soma que foi dada, é uma expressão. No elemento da primeira linha e segunda coluna é a soma dos n naturais. Usa PA e dá o resultado. E na segunda linha, primeira coluna, dá o mesmo resultado. E segunda linha, segunda coluna, somando vai dar 1, que é n. Bom, calculando esse determinante, um pouquinho de álgebra, um pouquinho de conta, você chega na alternativa B. Questões número 41 e 42. Essa questão, se você fizesse uma figura linear com os dados direitinho, P1, P2, P3, P4, com a localização dos dados, as medidas, você consegue tirar o valor certinho da distância que é pedida entre P2 e P3. Basta fazer uma figura, não tem problema nenhum. É uma questão relativamente tranquila. Fazendo a medida entre P2 e P3, vai dar 12 quilômetros. 12 quilômetros, alternativa D. 42. Daí, o 42 é o seguinte, você tem já as distâncias. Aí, você faz a distribuição de cada um dos postos telefônicos. Entre P2 e P3, você vai ter 3 postos. Entre P3 e P4, você vai ter mais 4. Então, são 7 no total. Daí, quando o funcionário sair, na ida, ele vai passar por 2 lugares. E de quantas maneiras pode fazer? Combinação de 7 tomados 2/2. Bom, isso dá 21. Depois, na volta, ele já passou por esses 2. Então, sobram 5 para ele ver. Combinação de 5, 2/2, que vai dar 10. Então, é 21 vezes 10, 210, alternativa C.
Boa sorte, o professor Batata fica com vocês.